Olá, você que está aí em casa ligada na Bandeirantes. Muito boa noite, muito boa madrugada. Bom, o nosso entrevistado hoje é Lucas de Aragão, da consultoria Arco Advice de Brasília. E a gente vai falar com o Lucas sobre eleições, candidatos, pesquisas. O que a Arco Advice tem descoberto aí que pode nos contar? Bom, além do Lucas, nós temos também aqui, ajudando nas entrevistas, Marcos Andrade. Muito boa noite, Marcos Andrade. Boa noite, Zezé. Boa noite para você de casa. Boa noite para o Lucas, que está lá em Brasília. E aí, eu posso começar, Zezé? Fazer a primeira pergunta? Você aí. Boa noite, Lucas. Boa noite, como vão? Tudo bem? Tudo jóia. Ô, Lucas, a Arco Advice, ela divulgou agora uma pesquisa, né, que aponta que nesse momento das eleições, em agosto, quem costuma liderar neste momento não perde mais. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essa pesquisa, né, que apontou, comparado, né, com as outras campanhas eleitorais de outros anos, isso, que quem lidera em agosto costuma vencer. E se essa eleição de 2018, que é completamente maluca, né, se a gente pode fazer essa mesma projeção ou não? Olha, esse dado, essa pesquisa que a gente fez, ela pode ser entendida, lida de várias formas. Eu acho que, sim, o fato é esse, que quem está liderando nesse momento, normalmente, aliás, em todas as últimas cenários, venceu. Agora, eu acho que a gente tem que fazer uma leitura um pouco além desse quadro simples de quem está na frente nesse momento ganha. Até porque, no passado, quem estava na frente, em um momento como esse, eram candidatos do establishment político, como se chama, né? Aquele candidato que tem uma estrutura partidária grande, ou que seja um candidato governista, aquele candidato que ou está para a reeleição na presidência, ou é o candidato escolhido pelo então presidente, como foi o caso da Dilma com Lula. Então, eu acho que esse dado, ele mais do que reforçar que quem está na liderança ganha, ele reforça a força do establishment político em ciclos eleitorais. A força que tem você ter uma coalizão, uma força estruturada, partidária, que te dê tempo de televisão, dinheiro e tudo mais. Porque o dado sozinho, eu acho que ele fica muito solto. Por exemplo, tem um outro dado que é das últimas eleições, que quem tinha mais tempo de televisão venceu nos últimos 4, 5 ciclos eleitorais. Então, acaba sendo um desses dois dados vai ser confrontado nessa eleição, porque o Bolsonaro está na frente, mas ele não tem o maior tempo de televisão. Então, um desses dois dados vai perder a validade nessa eleição de 2018. O que eu tiro desses dois dados conjuntamente é a força do establishment, ou seja, a força partidária, como é importante você ter tempo de televisão e, mais do que isso, aquela famosa palavra que usam, capilaridade, né, que é o número de prefeitos, de deputados, de líderes comunitários de norte a sul do país trabalhando para a sua mensagem ser alcançada no maior número possível de pessoas. Lucas, bom, dentro dessa lógica, né, do establishment, a gente tem nesse momento o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, o cara do establishment. Não tem para mais ninguém, né? Agora que o Centrão oficialmente declarou apoio e tudo mais. No entanto, há também nesse ano a questão de você ter aí gente meio podre te acompanhando, e isso, por causa da Lava Jato, pode ter algum impacto. Como é que vocês estão vendo isso daí? O Alckmin, o apoio do Centrão, que tem esses assets aí meio podres. O que vai acontecer esse ano? Olha, eu acho que o apoio do Centrão, ele obviamente, claramente, tem um ônus. Qual é o ônus? Ele vem com esse selo da Lava Jato em quase todos os partidos. Você tem, por exemplo, o PR, que o presidente do PR já foi condenado na Suprema Corte, no Valdemar da Costa Neto. E outros partidos também que estão super envolvidos, no caso do próprio PP, partes do PSDB, investigações de Caixa 2 na campanha de muitos nomes dentro desse grupo do Centrão. Agora, o Alckmin não tinha para onde correr. Se ele não se associasse ao Centrão, ele não teria tempo de televisão, e essa é a esperança dele.
eu tenho certeza absoluta que a campanha do Alckmin vai, quando começar a televisão, ela vai crescer nas intenções de voto. Eu não sei se vai crescer a ponto de garanti-lo no segundo turno, mas vai crescer. Isso para mim é um fato. Agora, se não fosse o Centrão e o tempo de televisão, eu acho que não cresceria. E aí ele teria sepultado as chances eleitorais dele. Infelizmente, no país, essa lógica impera. Você precisa se alinhar a essas forças do passado, né, como eu gosto de usar a expressão, para poder tentar ter uma sorte eleitoral. E mesmo quem critica tentou, porque o Centrão, enquanto estava aí no jogo, querendo ser seduzido por projetos, o Ciro tentou uma aproximação com o Centrão, o próprio Bolsonaro tentou uma aproximação com o PR, o próprio Bolsonaro foi do PP, um partido também investigado. Então eu acho que a política brasileira ela tem esses cinismos de ter que utilizar dessas coalizões para poder avançar. Mesmo em caso de vitória do Bolsonaro, numa chapa pura, só do PSL, quando ele chegar no Congresso Nacional, se ele quiser, por exemplo, ele diz que quer aprovar um aumento de ministros na Suprema Corte para 21. Digamos que ele tente isso, é uma PEC. Para aprovar uma PEC, você precisa de 308 votos. O PSL hoje tem 8. Ele vai ter que arranjar esses 300, provavelmente do Centrão. Outra pergunta também acerca ainda desse tipo de composição política que acaba sendo necessária aí para quem quer disputar. Essa composição, essa junção aí de forças, ela vai aumentar os votos para o Alckmin, vai melhorar o Alckmin aqui no Sul ou no Nordeste? Onde vai ter impacto? Eu acho a situação do Alckmin no Nordeste muito difícil. Outro dado interessante, já que a gente estava conversando sobre dados. Se você pegar os 9 estados do Nordeste, nas últimas 4 eleições presidenciais, 2002, 2006, 2010 e 2014, todas tiveram segundo turno. Então, são 4 eleições, 2 turnos em 9 estados. Isso dá 72 eleições, né? 72 votações. Ou seja, em 72 vezes, o povo nordestino foi às urnas votar para um presidente, primeiro turno e segundo turno. Dessas 72, o PSDB ganhou só 2 e o PT ganhou 70. São 70 vitórias petistas nos últimos 4 anos no Nordeste, em eleições presidenciais, e 2 do PSDB. Se você olhar para o PSDB hoje, no Nordeste, ele tem palanques, ou seja, apoios de governadores, de candidatos a governadores frágeis na maioria dos estados. E não tem palanque em quase lugar nenhum. Tem um palanque no estado de Pernambuco, porque o Armando Monteiro, do PTB, que fez algumas movimentações pró-Lula recentemente, mas ele declarou apoio ao Geraldo Alckmin, o partido vai de Alckmin. E em Sergipe, o Eduardo Amorim, o senador Eduardo Amorim, está liderando as pesquisas lá. Então tem 2 estados, mas no resto dos estados são redutos onde ou o lulismo ou o PT vão imperar, seja pelo partido do PT, seja por um candidato que não seja do PT, mas que tenha esse viés. É o caso de quase todos os outros estados, que tem, por exemplo, a Fátima Bezerra, que é do PT do Rio Grande do Norte, Rui na Bahia, o próprio PT forte com a Marília Arraes em Pernambuco, tem o Camilo Santana, que é favoritaço para ser reeleito governador do Ceará. Então, no Nordeste, eu acho que o Alckmin vai sofrer novamente. Como o Nordeste representa aproximadamente 28% do eleitorado, ele não necessariamente precisa desse voto para chegar no segundo turno. Ele vai ter que concentrar as forças nos grandes colégios eleitorais que o PSDB, historicamente, tem força, mas que hoje estão seduzidos ali pelo discurso do Bolsonaro. Rio, São Paulo, Minas Gerais. Ô Lucas, a gente falou um pouquinho agora do lulismo, né? A gente tem a situação do ex-presidente Lula, provavelmente, a não ser que aconteça alguma coisa fora do script, ele não vai ser candidato, né? Ele não vai conseguir formalizar a sua candidatura por causa da lei da ficha limpa. E a gente ouve muito falar, mas ele vai ter um poste, né, que ele vai guiar e que ele vai conseguir eleger. Mesmo da cadeia, o Lula ainda tem esse peso político, ainda tem essa influência
para conseguir eleger qualquer um que ele indicar, apontar o dedo? Eu acho que não. Para eleger, não. Mas ele é forte. Eu acho que não é 8 ou 80. As pessoas não podem dizer que o Lula vai eleger quem ele quiser, um poste, nem podem falar que o Lula perdeu completamente a sua força. O Lula é uma força eleitoral inegável. O Lula é um furacão eleitoral e tem uma força eleitoral impactante nas eleições. As pesquisas mostram isso. Agora, eu acho que algumas coisas têm que ser consideradas. Em primeiro lugar, o Lula, em 2010, ele saiu da presidência com uma popularidade incrível e elegeu a então presidente Dilma, que era uma desconhecida aos olhos do povo brasileiro. Mas ele conseguiu transferir muitos votos. Mas se ele tivesse transferido todo o apoio que ele tinha da população, a Dilma teria sido eleita no primeiro turno. Ela foi ao segundo turno com Serra e depois ao segundo turno novamente com Aécio em 2014. Então a mensagem é, no auge da popularidade do Lula, no auge de tudo que o Lula representava para a população, para o povo brasileiro em 2010, ainda sem a Lava Jato, ele não transferiu todo o seu apoio para a presidente Dilma. Esse é o primeiro ponto. Segundo, o PT e o Lula sofreram derrotas acachapantes nos últimos 4 anos, nas urnas e nos meios legais e na opinião pública também. Alguns dados. Em 2016, o PT perdeu 60% das prefeituras. Verdade. Teve inúmeros casos que o Lula fez palanque para prefeito e perdeu. Teve caso agora de eleição suplementar que o Lula fez palanque e perdeu em alguns estados. Então, acho que o Lula é forte na transferência, sim, mas eu não acho que seja forte para a gente cravar que um candidato do PT é favorito. Eu não acho. Eu acho que o Lula é favorito e forte caso ele se candidatasse. Como ele não vai, porque a ficha limpa não permite, coisa mais correta possível, porque ele foi condenado em segunda instância como manda a lei, não pode concorrer. Então, eu acho que a transferência de voto dele é limitada, porque a população quer dar uma chance, daria uma chance ao Lula, uma parte dela, mas não necessariamente vai acreditar que qualquer outro vai entregar o que eles acham que o Lula entregaria. Então, eu acho que um candidato do PT é forte, sim, mas não a ponto de falar que ele é favorito. Ok. Bom, gente, nós vamos para um intervalo, assim, jogo rápido. E voltamos daqui a pouquinho. Fiquem aí, não vão embora, a conversa tá boa, hein? Olá, eu disse que era rapidinho esse intervalo. Então, o Entrevista Coletiva traz hoje o Lucas de Aragão. Ele é da empresa de consultoria Arco Advice, ele é sócio lá. E essa empresa é uma empresa que analisa muito o cenário eleitoral e foi por isso que a gente foi atrás do Lucas para ele falar para vocês como é que está essa coisa de eleição que nos pegou e que só vai nos deixar em outubro, depois que tiver tudo resolvido. Então, Marcos Andrade, vamos lá. A gente falou no último bloco, né, Lucas, sobre alguns outros candidatos, a gente focou um pouco mais no Alckmin, por ele ter fechado nesta semana, né, o acordo com o Centrão, e tem uma figura que, nesse acordo com o Centrão, acabou ficando meio de pires nas mãos, né, que é o Ciro Gomes. Alguns analistas, né, davam como certo o apoio do Centrão ao Ciro, e ele não teve esse apoio. Como fica o Ciro agora? Ele pode desidratar durante a campanha? E aliás, eu queria emendar, Marcos, uma pergunta que é, nós temos Ciro, aliás, nós temos Bolsonaro, Marina e Ciro, né, num cenário sem Lula, que são os 3 aí que estão bem na fita. O que vai acontecer com esses 3? Eles continuam? Um deles vai certamente para segundo turno? O que vai ser essas eleições aí nesse sentido? Olha, a questão do Ciro, eu acho que o Centrão deu uma chance ao Ciro, principalmente o DEM, capitaneado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que gostava da ideia de uma aliança com Ciro Gomes, mas por conta das colocações que o Ciro deu nas últimas semanas, esse namoro esfriou, principalmente a carta que ele mandou aos CEOs da Boeing e da Embraer, falando que se fosse presidente essa compra jamais aconteceria,
enfim, aquilo ali pegou mal dentro do DEM, que prega uma cartilha mais liberal do mercado e achou que aquela carta não caberia numa dobradinha com eles. Mas a verdade é que a maior parte do Centrão sempre rejeitou uma ligação com o Ciro e usou o Ciro. O Ciro foi usado pelo Centrão para negociar um acordo melhor com Alckmin. Eles usaram a margem ali para negociar com o Ciro para tentar um acordo melhor com Geraldo Alckmin. Agora o Ciro fica mais isolado e eu acho que a tendência é cada vez mais o Ciro ter uma postura cada vez mais radical para o lado ideológico dele, para a esquerda, porque é o que resta a ele é tentar ser a voz mais forte da esquerda, porque na minha visão a gente vai ter um segundo turno com essa polarização ideológica, um candidato à esquerda e um candidato mais à direita. Então são como se fossem duas semifinais de Copa do Mundo ali, uma semifinal Geraldo Alckmin contra Bolsonaro e na outra uma semifinal entre o Ciro Gomes contra o Haddad, talvez, e a Marina ali flutuando entre os dois, tentando beliscar votos dos dois lados, já que ela vai bem em alguns grupos que já votaram no Aécio e no PSDB, por exemplo, 2014, quando a Marina desidratou no reta final e os votos dela foram para o Aécio, não para a Dilma, e deram um segundo turno Dilma e Aécio Neves. Eu acho que o Ciro vai se isolar um pouco mais, vai ficar mais radical nas suas declarações, tentando conquistar o voto da esquerda. Agora, a Marina eu acho que vai ter muita dificuldade para chegar no segundo turno. Eu acho que falta a ela uma estrutura partidária que dê essa força de chegada, mas ela seria uma candidata muito competitiva no segundo turno, por conta da baixa rejeição que a Marina tem e por conta de uma narrativa que consegue beliscar votos dos dois lados. Ela é uma boa alternativa também para os indecisos, até por um passado de uma postura ética respeitada dentro da sociedade. O Bolsonaro agora ele vai ter que provar que ele não é um candidato que foi um fogo de palha ali. Ele vai ter que provar que tem resiliência. Ele tem mostrado muita resiliência. Eu acho que quem tem que mostrar que está mais forte é o Alckmin, porque o Bolsonaro já tem com o grupo dele. A dificuldade do Bolsonaro é romper no grupo dele e conquistar votos de indecisos. O voto do Alckmin, ele já está no Bolsonaro, mas já esteve com ele. É o voto anti-PT. Nas últimas eleições, o voto anti-PT esteve muito na mão do PSDB. Serra, Alckmin em 2006 e Aécio em 2014. Mas nessa eleição, essa vertente migrou para o Bolsonaro. Ele vai ter que talvez ter um discurso um pouco mais forte contra o PT para pegar esse voto do Bolsonaro. E também torcer para escorregões. Escorregões fazem parte de uma campanha. Inúmeras vezes nas eleições a gente tem escorregões que definem. Por exemplo, em 2014, a Marina Silva deu uma declaração dizendo que faria a autonomia do Banco Central. Não explicou o que era, o PT veio com propagandas dizendo que aquilo ali significava menos comida na mesa do povo, colou e ela sofreu eleitoralmente. Então eu acho que... E outro, eu não descarto um segundo turno com a polarização de sempre, PT-PSDB. São as forças partidárias aí. Se esse segundo turno acontecer, é a prova da força do establishment, até porque o PT ainda tem uma força do establishment forte. O Haddad vai ter 2 minutos e pouco de televisão, comparado com o Ciro, que vai ter 30 e pouco, comparado com a Marina, que vai ter uns 20 e pouco. Então, o tempo de televisão, eu acho ainda que é importante. Rede social é muito importante, mas eu acho que televisão ainda é mais. Então, desculpa, Marcos. Posso fazer a pergunta? Claro. Só falando ainda desse processo, né, de desconstrução, já que o Lucas citou o caso da Marina em 2014, a gente pode esperar uma coisa parecida, né, vinda do PSDB, do Alckmin, contra o Bolsonaro, né? Claro, o PSDB deve atacar. É o que resta, porque todo mundo sabe quem é o... A verdade é que numa eleição, você chega ao segundo turno, desconstruindo seus adversários, e no segundo turno você tenta se mostrar como o menos pior das opções. Ninguém vota no Brasil, ou votou no Brasil nos últimos anos, com imensa paixão pelo seu candidato, né? A gente vê a questão até do Rio de Janeiro, e mais recentemente em Tocantins, se eu não me engano, onde o branco, nulo e ausentes tiveram mais votos do que os candidatos que estavam no segundo turno.
No Rio de Janeiro, o vencedor foi branco nulo e ausente. O segundo foi o Crivella, e o Crivella eleito prefeito do Rio de Janeiro. Agora, na eleição que teve suplementar em Tocantins, também um número mais alto do que o esperado, mais alto do que a média, em branco e nulo. Eu acho que essa é uma tônica da eleição. Você pode falar para o candidato o que você é, o que você representa, quais são as suas propostas, mas eu acho que a gangorra das mudanças é mais na desconstrução, é mais evitando que um candidato vote em A e acabe votando em B, não por amor, mas por não ter outras opções. Lucas, aí na visão de vocês, o Bolsonaro ele atingiu o teto dele, quer dizer, ele tem que compor com alguém que vá garantir uma outra vertente de votos para ele, ou não? Ele não bateu nesse teto e ele sozinho com o discurso dele ainda pode conseguir mais? Eu acho que o Bolsonaro está perto do teto dele para o primeiro turno. Para o segundo turno é outra coisa, porque no segundo turno eu acho que ele aglutinaria votos ali do antipetismo, votos de pessoas que rejeitam o que o PT representa, o que o Lula representa. Eu acho que para o primeiro turno ele bateu no teto dele, sim. Agora, esse teto é muito bom. Esse teto, se ele segurar, é o suficiente para levar ele para o segundo turno. A pergunta é, com tempo de televisão escasso e sem uma estrutura pelos estados, porque quem não acompanha o dia a dia de uma eleição, o trabalho de uma eleição, e às vezes fica olhando ali só para a rede social, acaba ficando um pouco vidrado, achando que a rede social representa algo muito maior do que o resto das coisas. A rede social é muito importante, não estou negando o poder da rede social. O Bolsonaro chega até esse momento com essa resiliência, com essa força eleitoral, com esse status de novo, apesar de estar na política há 30 anos, mas esse status de novo, muito por conta da rede social. As áreas urbanas se utilizam muito desse mecanismo. Agora, o Brasil é muito grande. O Brasil é um rincão, tem rincões de informação que a rede social às vezes não chega, ou se chega de forma precária, sem velocidade, muito ligado em fake news, às vezes chega informação desencontrada, ou então você já está dentro do seu mundinho e só escuta o que você quer, porque na rede social você faz a sua curadoria. Agora, a pergunta é, sem televisão e sem tempo sem tempo de TV e sem essa equipe no chão pelos estados do Brasil, a capilaridade, o Bolsonaro vai derreter? Eu acho que ele vai diminuir. Eu acho que a gente vai ter uma batalha feroz aí entre o Alckmin e o Bolsonaro pela vaga no segundo turno. Mas eu acho que ele não cresce mais no primeiro turno do que ele tem. Se ele chegar no segundo turno, ele pode crescer, obviamente, porque aí vai ter uma aglutinação do voto anti-esquerda nele. Mas no primeiro turno, eu acho que ele bateu no teto e mais. Ele precisa agora trabalhar voto a voto para não desidratar. Eu acho que ele vai desidratar um pouco. Não sei até que ponto isso pode levar o Alckmin no segundo turno. Eu acho que está em aberto a vaga Alckmin contra Bolsonaro no segundo turno. Ô Lucas, agora a gente tem, né, o começo da costura, a busca, né, por um vice ideal, os candidatos estão correndo atrás. Qual a importância de um vice? Ele tem uma importância mais para compor mesmo, até para ter apoio no Congresso futuramente, ou tem aqueles vices que puxam votos? No cenário que a gente vive hoje no Brasil, qual a importância do vice? Olha, o vice no Brasil é muito importante, né? Se você pegar os últimos presidentes, a gente teve Itamar Franco virando vice, a gente teve o Sarney lá atrás virando vice, a gente teve o Michel Temer agora virando vice da Dilma, virando presidente, vices ocupando postos de presidente. E lá atrás também, Café Filho, no lugar do Getúlio. Mas numa situação sem ser excepcional, assim, do morrer, do impeachment... Mas uma coisa assim. O Brasil costuma abrir muito espaço para situações excepcionais. Eu acho que o posto de vice ele é estratégico e depende do que a coligação quer. Se a coligação quiser voto, é um nome. Se a coligação quiser apoio no Congresso, é outro. Por exemplo, 2002, por que o Lula escolheu o Alencar? Porque ele era um empresário e poderia fazer a ponte com o empresariado, coisa que o Lula não tinha, porque o empresariado morria de medo do Lula. Então ele teve um papel setorial. O pai do Josué Alencar, que não vai ser, mas foi cotado para ser o vice do Alckmin. O Michel Temer foi chamado para ser vice da Dilma por questões políticas, não eleitoral.
O Michel Temer nunca foi uma força eleitoral. O Michel Temer foi eleito deputado federal algumas vezes, quase sempre sendo puxado pela coligação. Então, obviamente, a escolha do Michel para ser vice-presidente não foi uma escolha eleitoral, foi uma escolha de composição político-partidária. Cada um tem sua estratégia. Cada um tem sua estratégia. Ok. O Josué do PR, ele não seria uma escolha eleitoral, ele seria uma escolha ali de composição do Centrão, porque o Centrão quer. Tá. Agora está todo mundo lutando. A do Bolsonaro tende a ser uma escolha menos política e mais eleitoral. A escolha do Bolsonaro tende a ser ele pelo menos está tentando. Você vê pelas tentativas de escolha que o Bolsonaro fez. A Janaína, um general, são normalmente nomes que ele quer mostrar para a sociedade aquele vice. Não tem um político assim, de aglutinação, de apoio político partidário. Tá ótimo. Lucas, olha, infelizmente nosso tempo acabou. Eu quero te agradecer muito por essa entrevista e dizer que nós vamos te procurar outras vezes. Muito obrigada a você. Marcos, muito obrigada também. Obrigado, Zezé. Muito obrigado a você de casa. Uma ótima semana. Tchau, pessoal. Obrigadão.